em Isaías capítulo 54. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Nós estamos numa noite profética, como já foi dito aqui. Nós estamos vindo aqui, irmãos, para sermos forjados, preparados, direcionados para enfrentar os desafios diários que se apresentam a nós. Quando o soldado ele vai para o quartel para ser treinado, para ser preparado, muitas vezes ele vai ser submetido a uma pressão, ele vai ser submetido a momentos que ele tem vontade de desistir, que ele tem vontade até mesmo de abrir mão de tudo. Mas nessa noite a palavra de Deus para mim e para você não é tempo de retroceder, é tempo de avançar, é tempo de a igreja avançar e viver o sobrenatural que Deus tem para nós. Nós estamos sendo forjados, preparados, nós estamos sendo direcionados. O nosso general, ele tem as estratégias certas. O nosso general, ele sabe o que fazer. O nosso general, ele não tem, queridos, apenas planos humanos. Não. Às vezes nós temos uma tendência de achar que os nossos planos são melhores que os planos de Deus. Muitas vezes nós temos uma tendência de achar que os planos de Deus são menores do que os nossos. E eu quero te dizer nessa noite, os planos de Deus para a sua vida, eles são extraordinários. Eles são sobrenaturais. Só que muitas vezes, para eu e você vivermos o plano que Deus tem para nós, Deus vai ter que nos submeter a um tratamento de pressão. Há um tratamento, como a gente tem dito aqui nesses dias, sermos forjados. E nós vimos, obrigado amigo, e nós vimos aqui no início que a palavra forjar, inclusive o texto que nós vamos ler, ele fala disso, usa essa palavra, forjados. A palavra forjado é aquilo que é moldado sob pressão. E se nós fôssemos escolher segundo a nossa vontade, nós não escolheríamos. Eu não escolheria ser pressionado. Você escolheria, William? Você escolheria, meu amigo? Ah, Senhor, se eu pudesse viver, entenda o que eu estou dizendo, se eu pudesse viver o integral plano de Deus, sem precisar passar por isso, irmão, eu queria. Só que biblicamente não é isso que acontece. É ou não é? Para entrar na terra prometida, tinha inimigos lá para serem lançados fora. A terra estava lá, a palavra profética estava lá, mas Deus disse, os inimigos estão lá para vocês lançarem eles fora. Nós precisamos tomar posse, irmãos. A igreja só vai viver o sobrenatural se ela se apropriar da palavra de ordem dada por Deus. Se apropriar da palavra profética dada por Deus, mais do que nunca, é necessário, e é por isso que nós temos, nesses tempos, feito um retorno muito consciente e intencional, a temas da Bíblia, porque se nós não tivermos conscientes da palavra profética que Deus tem para nós, nós não vamos seguir. Porque é a palavra de Deus que é a luz, é a palavra de Deus que nos dá estratégia, é a palavra de Deus que nos conduz. Não adianta, essa batalha, eu já disse aqui, essa batalha na qual eu e você estamos, por sermos do exército de Deus, essa batalha não se vence com jargões evangélicos, com tá amarrado, com o inimigo tá debaixo do nó. Isso por si só não vence, irmãos. Nós temos que vencer com a palavra. Agora, como que eu vou vencer com a palavra se eu não me dedicar a essa palavra? Se eu não meditar nessa palavra? Veja que o Salmos número 1, ele fala de alguns temas, dentre eles uma vida próspera, que é o que nós queremos, e que é o que Deus quer para nós. O Salmos número 7 fala, e o Salmos 37, que Deus tem prazer em nos abençoar. E quantos aqui querem ser abençoados? Eu quero demais, e declaro e profetizo isso sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre a sua vida. Só que não basta eu declarar, eu tenho que obedecer. Não basta eu lançar uma palavra e viver em desobediência. Porque no Salmos número 1,
É bem-aventurado aquele que, além de não ouvir conselhos de pecadores, se assentar na roda de escarnecedores, além de não viver isso, lá diz, ele tem prazer na lei de Deus, na lei do Senhor. E não só tem prazer, ele medita nessa lei, ele aprende dessa lei, ele deixa essa lei influenciar. Irmão, nós não vamos vencer batalhas espirituais se nós não nos apropriarmos da palavra e vivermos segundo a palavra. Batalhas espirituais se vencem com obediência à palavra de Deus. Batalhas espirituais, olhe o povo de Deus. Quando o povo de Israel perdeu as batalhas, não é porque o general, Deus tinha dado uma direção errada. Não é porque Deus deu uma palavra e depois ela não se cumpriu. Não. Todas as vezes que o exército de Israel foi vencido, tinha uma causa por trás. E essa causa se chamava desobediência. Não se vence batalha espiritual fundamentado em desobediência. A direção é clara, mas se nós não obedecermos, a gente não vence. Não vence. Isaías 54 é o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. 54, 17. Isaías 54, versículo 17. É uma palavra muito clara, muito específica, porque nós estamos sendo forjados. Diga assim comigo, nós estamos em uma batalha. Diga, nós estamos em uma batalha. Mas nós temos autoridade. E somos mais do que vencedores. Você pode dizer isso, nós estamos em uma batalha, mas nós temos autoridade, e nós somos mais do que vencedores. Nós não estamos aqui para dizer para você que você não está, porque a Bíblia diz que está. Só que a Bíblia também diz que Deus nos deu a autoridade. Deus nos deu poder. Poder vindo do alto. É por isso que nós temos que ter uma vida conectada com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá estratégias e poder que humanamente nós não teríamos como acessar. Nós estamos sim em uma batalha, mas nós temos autoridade. Isaías 54, 17, um texto extremamente conhecido da palavra de Deus. O texto diz assim: nenhuma arma, eu estou lendo a versão amplificada, depois eu vou ler a versão Almeida atualizada, eu vou ler em duas versões. Nenhuma arma forjada contra você terá sucesso. Toda língua que se levantar contra você em julgamento, você refutará e a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Irmão, essa palavra aqui por si só, se a gente tomar posse dela e ir embora, a gente poderia acabar o culto aqui. Sim ou não? Olha o que o texto está dizendo: nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Entendeu isso? Ele está dizendo que nenhuma, Tatiane, nenhuma arma, nenhuma, nem humana, nem espiritual, nem arma de qualquer tipo há de prosperar contra os servos do Senhor. Quantos aqui são servos de Deus? Por isso que nós temos que saber qual é a nossa identidade, porque senão a gente acha que essa palavra não é para nós. Nenhuma arma há de prosperar. Vou ler na versão Almeida atualizada, que diz assim, a mesma ideia: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim. Irmãos, que palavra de encorajamento, que palavra extraordinária. Nós não podemos ler um texto como esse, se deparar com um texto como esse e achar porque essa palavra ela é profética, essa palavra ela é extraordinária.
Porque diariamente o inimigo das nossas almas vem com todo tipo de arma contra nós, sim ou não? Da dúvida, do engano, da mentira, da divisão, da vontade de desistir, sim ou não, irmãos? E se nós nos apropriarmos disso, nenhuma arma contra mim há de prosperar. Nenhuma arma. Quando Deus diz que nenhuma arma prosperará, é porque Deus está dizendo: sobre todas essas armas, o meu poder é que vai prevalecer na sua vida. Nenhuma arma é uma palavra de encorajamento. É uma palavra diante das aflições que Jesus falou que eu e você iríamos passar. Por isso que nós não podemos fugir, criar uma outra narrativa bíblica para dizer, porque muitos aí têm criado uma narrativa bíblica em que o povo de Deus não vai enfrentar dificuldade, que o povo de Deus não vai enfrentar problemas, que o povo de Deus não enfrenta coisas difíceis. Irmão, biblicamente isso é engano. É engano. Deus não nos livra disso. Ele nos livra nisso. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É uma palavra de encorajamento. Nós temos uma profecia. Ele está dizendo: nem uma arma há de prosperar contra as nossas vidas. Você pode dizer comigo: a guerra já está ganha. Você pode dizer comigo: a guerra já está ganha. Nós já conhecemos de Gênesis a Apocalipse que a guerra já está ganha, sim ou não? E quem é que ganhou essa guerra? Foi o inimigo, irmãos? Sim ou não? Não. Nós já temos o spoiler dessa história. Nós não estamos levantando cada dia com medo, temerosos, pensando: Misael, o que vai acontecer no final? Não. Pegue Apocalipse 20, 21, 22 e leia. É a conclusão dessa história. E você vai ver que essa guerra já está ganha. Só que vencer a guerra não significa que todas as batalhas que nós vamos enfrentar daqui para lá já estão ganhas. Porque a Bíblia diz em Romanos 8,37 que eu e você vamos ser mais que vencedores. Não é isso que está lá? Sim ou não? Que nós já fomos vencedores. É isso que está lá? O que é que está lá? Me ajuda, irmão. Irmão, declara a palavra sobre a sua vida. Profetiza a palavra sobre a sua vida. Nós já somos mais do que vencedores. Você pode dizer isso nessa noite? Agora diga em primeira pessoa: eu já sou. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra é o que vai nos fortalecer. A palavra diz que eu e você já somos mais do que vencedores. A guerra já está vencida, mas há batalhas que nós vamos ter que enfrentar. E há batalhas que vencemos e há batalhas que perdemos. O povo de Israel tinha uma guerra ganha, a terra era deles, sim ou não? A guerra estava ganha. Mas por causa, principalmente, como eu disse, da desobediência deles, eles perderam muitas batalhas. Se você olhar uma guerra, como agora as que estão acontecendo, especialmente na Rússia e na Ucrânia. Se você olhar, tem uma guerra acontecendo ali. Cada cidade conquistada é uma batalha vencida. Entende isso? Eu e você estamos em uma guerra. A guerra já foi vencida. Mas há muitas batalhas que nós vamos ter que enfrentar. E muitas vezes, eu e você, escute isso, a Bíblia diz que nós muitas vezes estamos perdendo a batalha porque estamos lutando de maneira incorreta. Estamos lutando com as armas incorretas. Estamos lutando com a estratégia incorreta. Estamos lutando com as pessoas incorretas. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Embora, às vezes, a gente se depare com determinados problemas da vida, e isso é o que o inimigo quer fazer. O que o inimigo quer fazer diariamente? Tirar o seu foco. Tirar o meu foco, nos distrair. Para que você comece a lutar com pessoas que não é a sua verdadeira guerra. Para que você entre em guerras que sequer deveria ter entrado.
E aí, em vez de a gente enfrentar o problema, a gente enfrenta pessoas. Quantas vezes eu já vi isso em casamentos? Tem um problema instalado. E em vez de os dois se unirem para enfrentar o problema, o inimigo lança a semente da discórdia, da contenda, da reclamação, da acusação, do julgamento. E em vez de os dois se unirem e falar assim: peraí, somos nós e há um problema, vamos nos unir para enfrentar o problema. Não, vira cada um para o outro, e agora começa a guerra entre os cônjuges. E toda guerra vai acabar em muitas mortes e feridos. A guerra nunca é neutra. A guerra nunca é indolor. É por isso que nós temos que saber como lutamos, com quem lutamos, por que lutamos, com que estratégia lutamos. Perdemos muitas batalhas, amigos, não porque Deus é fraco, não porque Deus não está conosco, mas porque lutamos de uma forma que a Bíblia não nos orienta a lutar. A nossa estratégia de guerra está aqui. Existe um livro antigo aí, eu não sei nem de que século é, chamado A Arte da Guerra. Já ouviram falar? A Arte da Guerra. Esse livro já foi usado mesmo por muitos conquistadores aí até hoje. Se você conversar com alguém que é da área militar, especialmente do exército, das forças armadas num sentido geral, esse livro é muito levado em conta. Mas eu quero dizer para você que, embora esse livro seja um best-seller e usado em muitos aspectos para guerras humanas, essa guerra nossa a gente não vence com o livro A Arte da Guerra, você vence com o livro A Palavra de Deus. É esse livro. Escuta o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 5. 2 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 5. Eu quero que você entenda antes de eu ler o texto. Diga: a guerra já está vencida, mas há batalhas a serem enfrentadas. Você entendeu isso? A guerra já está vencida, mas há batalhas a serem enfrentadas. E muitas dessas batalhas que já perdemos porque lutamos da forma errada. Aí Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 5, ele diz: tu, pois, olha isso aqui, olha o que ele diz para Timóteo, olha o treinamento. Sabe o que Timóteo foi? Por Paulo, forjado. Timóteo foi forjado, com dificuldade, pressão, vontade de desistir, porque ele era muito jovem quando ele assumiu o pastoreio da igreja, e as pessoas não queriam respeitar o pastoreio de Timóteo, e Timóteo passando por aquele momento, e Paulo é o pastor dele, Paulo é o mentor dele, e Paulo vai ensiná-lo. Aí aqui Paulo vai dar um conselho para ele. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Olha como é que ele começa, Henrique. Tu, pois, Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. O que ele está falando, irmãos? Sofre. O que ele falou? Sofre. Como um bom... O que ele está dizendo? Que o soldado sofre. É o que está escrito aí ou não? O soldado sofre. O soldado não é preparado, forjado para a guerra, em um treinamento tranquilo, de boa, acordando na hora que ele quer. Não. O índice de desistência nos treinamentos militares é altíssimo. E quanto mais especial é o treinamento, maior é o funil para entrar. Quanto mais específico é o treinamento, maior é o funil para entrar. Por quê? Porque o cara vai ralar. Ele vai ralar para ele assumir. Sabe por quê? Porque depois que ele passar por aquilo, a ele vai poder ser conferida a autoridade sobre outros. Deus quer conferir mais autoridade para mim e para você. Só que para Deus conferir autoridade para mim e para você, Ele precisa nos preparar, nos forjar. Timóteo, olha o que ele diz: sofre, pois.
as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aí olha o que ele diz: ninguém que milita, ninguém que se alista, ninguém que está nessa guerra se embaraça com negócios dessa vida. Porque os negócios dessa vida, irmão, são as distrações. E eu não estou dizendo, não, para deixar bem claro, vocês já ouviram falar muitas vezes: trabalhe, estude, cresça, empreenda, faça graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Faça mesmo. Estude, se prepare, alcance, mas tenha sempre a visão do reino de Deus. Tenha sempre a visão do reino de Deus, porque até mesmo as coisas lícitas podem dominar o nosso coração. Não são apenas coisas ilícitas que dominam o nosso coração. Por isso que Paulo escreve assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E muitas vezes até as coisas lícitas estão dominando o nosso coração. Um trabalho pode dominar o nosso coração, um sonho pode dominar o nosso coração, de tal modo que a gente se distraia a ponto de se embaraçar, como o texto diz. Timóteo sofre como um bom soldado, e o soldado que milita, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. Para quê, pastor? Ele diz no texto: a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Peraí, o que ele está dizendo? Que Timóteo estava alistado para uma guerra. E eu e você? Sim ou não? Estamos alistados para uma guerra. Aí ele termina. Escuta. E se alguém também milita, se alguém também está nessa batalha, não é coroado se não militar legitimamente. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Timóteo, é o seguinte: você foi alistado pelo nosso general, e você só vai vencer essa batalha se você lutar legitimamente. E se você olhar o que é o legitimamente, é seguindo a direção de quem tem autoridade. Seguindo a direção de quem tem autoridade. Quem é o nosso general? E a palavra dele é essa daqui que ele deixou para a gente viver, sim ou não? É assim que a gente vai vencer. Não há batalha espiritual, irmão, como eu já disse aqui, que você vai vencer só dizendo que o diabo está amarrado. Não. Se não obedecer aos princípios, vai perder a batalha. Vai perder a batalha. E o que eu quero todos os dias como pastor dessa igreja, e é isso que eu estou fazendo diariamente, vou continuar fazendo enquanto Deus me der fôlego de vida. Eu falei mais cedo com uma pessoa com quem eu estava conversando, ele disse assim: o que mais te incomoda como pastor? Que eu sei que você tem um chamado do ensino, de mestre e tal. Eu falei: o que mais me incomoda é ainda ver muitas pessoas que servem a Deus na ignorância de não conhecer a verdade bíblica. Isso me incomoda. Porque viver na ignorância bíblica, não conhecer a Bíblia, não viver o que está ali, não obedecer o que está ali, é viver numa prisão. Porque é a verdade que liberta. Mas isso não é a verdade filosófica. É a verdade bíblica. Cristo é essa verdade que liberta. E o que eu quero todos os dias, meus amigos, quando Deus nos dá uma direção, o que eu quero é que nós aprendamos o que está aqui nessa Bíblia, de tal modo que o inimigo não tenha a alegria de nos derrotar. No que depender de mim, como pastor que te orienta, porque eu não posso lutar a sua batalha, mas como pastor eu posso te ajudar, estar junto, te orientar, e é isso que eu estou fazendo. É isso que eu vou continuar a fazer, porque eu não quero dar ao inimigo a alegria de vencer, de nos vencer, porque o inimigo, a Bíblia diz que ele é acusador. Ele é o quê?
ele vai diante de Deus e acusa. Nos acusa diante de Deus. E no que depender de nós como igreja, ele não vai fazer isso. Diga, estamos numa guerra, mas eu tenho autoridade. Eu sou mais do que vencedor. Nós queremos os benefícios, nós queremos a promessa. Veja o texto que nós lemos. Nenhuma arma forjada há de prosperar. Você quer saber qual é uma estratégia que o inimigo usa muito? Intimidação. Uma das estratégias que o inimigo usa bastante, uma arma, é a intimidação. Ele quer nos intimidar, ele quer nos acusar, ele quer nos chantagear. Eu já disse isso aqui. Você acha que volta e meia ele não quer me chantagear? Você acha que volta e meia ele não quer me fazer lembrar lá do meu passado? Volta e meia ele não quer me mostrar minha indignidade, como muitos anos eu fui preso, na indignidade da orfandade. Durante muitos anos eu me achava de terceira categoria por não ter tido um pai, por ter vivido tantas humilhações na casa de um e de outro, passar fome, andar 10 quilômetros à noite, ou até mais, que da Ceilândia lá para o Penorte deve dar mais de 10 quilômetros. E aí a gente saía à noite andando da Ceilândia para o Penorte para buscar um pacote de arroz e um pacote de feijão, para a gente poder jantar, depois de ter passado um dia inteiro sem comer. Você acha que volta e meia ele não quer me trazer essas coisas? E se nós não tomarmos cuidado, ele vai lançando isso, criando fortalezas na nossa mente. Eu vou trazer uma ministração aqui, se Deus permitir, sobre o campo de batalha da mente. Porque é aí onde a coisa acontece. E se ele instalar uma fortaleza aqui, irmão, é difícil para conquistar. É difícil para reconquistar. E ele usa a intimidação, a culpa, a acusação, os nossos pecados, os nossos erros. E aí a gente se esquece da verdade bíblica. Pega essa verdade e viva com ela gravada no seu coração, na sua mente. E quando você sentir o menor cheiro de uma intimidação, de uma acusação do inimigo, você vai dizer: sai de ré, Satanás, nenhuma arma forjada há de prosperar contra mim. É isso, querido, que nós temos que fazer. É isso que nós temos que viver. A palavra. Jesus venceu a tentação com a palavra. Está escrito. Nenhuma arma forjada, nenhuma, há de prosperar. Nem língua, nem mentira. É outra estratégia do diabo. Ele está vencido, mas ele sabe que se ele criar uma discórdia, Valéria, uma divisão no meio do exército inimigo, ele vence o exército. Porque nenhuma casa dividida contra si mesmo prosperará, subsistirá. E aí sabe o que ele faz? Ele vai tenta isolar, instala uma fortaleza e depois ele infiltra aquela pessoa novamente no exército. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que 10 vezes, quantas vezes eu disse? 10 vezes. Os próprios judeus já tinham os inimigos opositores, Sambalate, Tobias, Gesem e mais todos os demais inimigos. Além desses, Neemias diz assim: do nosso meio, Leilane, 10 vezes os nossos irmãos tentaram nos desanimar. Está entendendo, irmãos? Por que tentaram? Porque o inimigo conseguiu instalar uma fortaleza lá, que não vai dar certo, que não é por ali, que Deus não está conosco, que a gente é fraco, que a gente não vai conseguir. Então, quando a gente olha, nós queremos os benefícios da palavra. Só que para eu tomar posse, e aí antes de eu terminar o que eu quero dizer, só lembrando o texto: nenhuma arma forjada contra nós há de, e o forjada, diga comigo, forjado é preparado e moldado para um propósito. Quando o texto diz nenhuma arma forjada, e nós estamos aqui sendo forjados, sendo preparados para um propósito. Só que do outro lado, o texto está dizendo que há um exército inimigo forjando armas.
armas contra nós. Preparando armas contra nós. Nos vigiando, nos acompanhando para que prepare armas específicas. Só que a palavra de Deus já venceu todas essas armas. Eu e você, como igreja do Senhor, sabemos, irmãos. Olha, outra palavra extraordinária que tem que estar no nosso lábio: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. Você pode dizer isso nessa noite: as portas do inferno não vão prevalecer. O inimigo, então, ele quer lançar isso, ele quer lançar essas estratégias, e eu e você queremos viver o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que é uma herança essa palavra profética. O texto que nós lemos diz isso. Esta, Aziel, é a herança dos servos do Senhor. Essa palavra profética que está dizendo que nenhuma arma há de prosperar, é uma palavra profética, é uma herança sobre nós. Eu quero viver os benefícios, eu quero as promessas, eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Só que para eu viver isso, eu preciso viver como um servo de Deus. Eu preciso fazer a minha parte, porque o texto diz que a herança de armas forjadas não prosperar são para os servos do Senhor. Você entendeu isso? São para os servos do Senhor. Não está dizendo apenas para quem está no hall de membros da igreja. Não está dizendo apenas para quem se identifica ou tem uma afinidade com os louvores, a igreja, os evangélicos. Não. Está dizendo daqueles que têm um compromisso sério com Cristo. Um compromisso de obedecê-lo, um compromisso de segui-lo, um compromisso de ser influenciado pelo que ele diz, um compromisso de ser ensinado por ele, um compromisso de imitá-lo, porque o servo imita ao seu Senhor. Então ele diz que nós vamos receber essa herança se nós vivermos num estilo de vida como servos, fazendo a nossa parte. Diga comigo: a obediência, a palavra de Deus, ativa o poder das armas que Deus nos deu. A obediência à palavra de Deus, Rivane, é que ativa o poder da arma que nós temos. O que ativa o poder dessa arma? Qual é o botão que eu aperto, pastor, para ativar o poder dessas armas que Deus me deu? Como, por exemplo, a arma extraordinária da oração. A oração é uma arma extraordinária, sim ou não? A adoração é uma arma extraordinária. Eu não me esqueço de 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15 em diante, em que o rei Josafá está numa grande batalha. 3 exércitos vindo contra ele, e ele olha e começa o texto dizendo: eu tive medo quando vi os exércitos. Eu até escrevi, eu tenho um livro para escrever. Fernando, até, você lembra que você fez a degravação dessa ministração para mim? Isso, eu vou escrever um livro disso, já está até praticamente tudo já organizado, só tem que ter tempo para terminar. De tão impactado que eu fiquei com esse texto. Josafá está enfrentando uma grande batalha, 3 exércitos, ele era rei de Judá, que era o menor exército que existia na época, não era de todo Israel estava dividido, era só de Judá, 3 grandes exércitos. Ele diz: e eu tive medo. Aí quando você lê 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 até o verso 22, você vai ver quantas vezes Josafá ora a Deus, quantas vezes ele convoca o povo para orar, quantas vezes ele convoca o povo para jejuar, e mais. A Bíblia diz, em um desses versículos que eu não lembro agora qual, ela diz que houve um momento que agora eles iriam enfrentar mesmo a batalha. Josafá chama os músicos, os adoradores, os cantores, e coloca à frente do exército. E os soldados, os generais falam assim: ué, Josafá, o que é isso?
ele vai dizer: essa batalha nós vamos vencer adorando ao Senhor. Ele coloca as harpas à frente das armas. E a Bíblia diz que eles começam a adorar ao Senhor. E a Bíblia diz assim: enquanto adoravam. Olha a questão, a conexão temporal. O exército está chegando, enquanto adoravam, Deus colocou emboscada no exército inimigo. E o exército inimigo começa a lutar entre si. Enfim, o exército foi vencido, sabe com que arma? A arma da adoração. Agora, adorar depois que o exército está vencido é fácil, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Mas nessa noite Deus está te chamando para você adorar, mesmo quando você estiver de frente do inimigo, mesmo quando o inimigo for muito maior, porque entenda que essa batalha não é vencida com a sua força, com a sua inteligência, ela é vencida com a estratégia que vem do alto para nós. Só que essas armas, escute isso de novo, são ativadas com a obediência. Como é que ativa essas armas? Se Josafá tivesse intencionalmente uma vida de desobediência, é por isso que a Bíblia diz: levantem em oração mãos santas e puras. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem coração limpo, aquele que tem mãos limpas e coração puro, né? Eu inverti aí, mas você entendeu a ideia. Salmo 24. Diga comigo: a obediência ativa o poder das armas que Deus me deu. Você está entendendo, irmãos? Como é que eu vou me colocar como intercessor pela sua vida, se intencionalmente eu viver em desobediência a Deus? Como que eu vou fazer isso? Se intencionalmente eu estou descumprindo aquilo que Deus está falando. Ele está dizendo: os servos do Senhor têm uma herança. Que herança? As armas do inimigo não têm poder, não vão prosperar contra você. E é por isso, em um outro tema que depois, se Deus permitir, eu quero ministrar sobre discernimento espiritual, que é uma coisa que há muitos anos eu venho orando e sempre pedindo para Deus. Quem me conhece sabe que eu venho falando isso há muito tempo. Senhor, me dá discernimento espiritual para a gente enxergar as coisas do reino espiritual antes das coisas materiais. Porque se nós tivermos a cada dia mais o nosso discernimento espiritual, meu amigo Aziel, sensível, aguçado, você já detecta a chegada do inimigo. Sabe aquele sentinela que fica lá no posto, lá em cima? Sabe? Isso é o discernimento espiritual. Ele não é só quando o inimigo já está derrubando a muralha que eles identificam, não. O cara está lá em cima, de longe. Opa! Vem um exército contra nós. Vem uma batalha contra nós. Discernimento espiritual. E uma coisa que eu estou dizendo para você nessa noite: as armas que o inimigo forjam não vão prosperar contra os servos do Senhor. Mas mais uma vez eu digo para você nessa noite, que foi a direção que Deus me deu: a obediência, diga comigo, a obediência ativa o poder das armas que Deus me deu. Então nós, amigos, já vencemos essa guerra. Mas tem batalhas que o inimigo vai tentar nos derrotar. Com a intimidação, como eu disse, com medo, com a acusação, porque o texto de Isaías 54, 17, fala de língua mentirosa. Língua mentirosa, sabe como que muitas vezes o inimigo vence um exército? Soltando uma mentira lá no meio. Solta uma mentira, é por isso que você tem que conhecer a palavra. Eu já vi momentos de expulsar demônio, e o demônio começar a falar mal do obreiro, falar que um estava em adultério, falar que um outro roubava não sei o quê, falar que o outro era assim. Aí o povo agora começa: sim, demônio, vamos fazer aqui então, me diga tudo. Me conte. Aí já olha para o irmão e fala: mas rapaz, como é que é isso? O Elton me contou uma vez que ele estava na igreja que ele congregava. E aí, um irmão estava indo para a igreja, aí indo para a igreja, tinha uma casa que tinha um pé de abacate, grande assim. Aí o irmão está indo, viu, pegou o abacate e levou. Chegou na igreja, um endemoniado estava lá, endemoniou.
Aí esse veio juntar para expulsar. Quando foi expulsar, sai daqui, ladrão de abacate. O Elton tem cada história. Um dia nós vamos colocar o Elton aqui só para contar as histórias. Verídica. Aí o bicho falou a verdade dessa vez, né? Mas você está entendendo? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, irmãos. Não tem verdade nele, porque a essência dele é mentira. A essência dele é maligno. A essência dele é acusador. Você está entendendo, irmãos? Aí sabe como é que ele faz? Para eu vencer esse exército, eu vou colocar uma mentira lá no meio. Já sei como eu vou vencer esse exército. Eu vou colocar alguém para disseminar uma mentira. Então eu estou falando para você, porque é isso que acontece dentro da minha casa, da sua casa, nas igrejas, nas empresas, sim ou não? É assim que acontece, irmão. Porque se dividir, vence. Se o inimigo dividir o casal, vence o casal. Se dividir a família, vence a família. Se dividir a igreja, vence a igreja. E é por isso que eu e você temos que ter discernimento e sermos forjados. Porque na hora que o inimigo vier com uma palavrinha, você, opa, isso aí não vem de Deus, isso aí vem do inimigo. Opa, aqui não vai prosperar isso não. Você está entendendo, irmãos? Sorrateiramente é um amigo no trabalho, é alguém no ônibus que você pega, é alguém dentro da igreja, é alguém na família, e aí vem de forma sutil, porque a Bíblia diz que ele coloca astutas ciladas contra nós. Sabe o que é astutas ciladas? É cuidadosamente preparadas. Já está entendendo isso que eu estou te falando? Então cuidado com a sua mente, cuidado com a sua casa, cuidado com o seu casamento, cuidado com a igreja do Senhor, porque ele já perdeu a guerra, mas ele tem vencido muitas batalhas com essas estratégias. A divisão, a discórdia, a mentira. Desde que me converti eu aprendi uma verdade com um discipulador na minha vida. Meu amigo Valdeir, tenho até que ir visitá-lo, Ledi. Meu amigo Valdeir na escola bíblica, há 20 e tantos anos atrás. E eu era chato, assim, no sentido de dar trabalho, né? Perguntar. E até hoje eu sou assim, eu sou curioso. Até hoje. Sou curioso. Aí eu perguntava um monte de coisa, tinha me convertido, anotava um monte de coisa. Aí às vezes o Valdeir brincava, falava, Wellington, hoje só 10 perguntas. Pensa, terminava a aula, eu ficava 1 hora com ele perguntando. E ele numa paciência assim que como a Líria falou uma vez, né? Jesus é tão simples que dá agonia. E o Valdeir era assim, ele é assim também, né? Um cara da agonia de tanta paciência. Aí um dia eu não lembro o contexto, mas eu gravei isso na minha mente. Ele falou assim, irmão Wellington, ele me chama assim até hoje. Às vezes ele, pastor, não, pode me chamar de irmão mesmo. Irmão Wellington, eu lembro até hoje que ele me ensinou isso. Ele falou assim, você tá agora entrando na igreja, e às vezes você tem uma visão da igreja, que não é a visão real da igreja. Deus é bom, Deus não erra, Deus é extraordinário, mas nós humanos erramos. Então, se você achar que todo mundo aqui vai ser bonitinho, arrumado, que não fala mal, que não sei o quê, você não vai ficar dentro da igreja. Olha o conselho que ele me deu há quase 25 anos atrás. Então é o seguinte, eu vou te dar um conselho que eu uso na minha vida. Quando alguém chegar perto de você, falar assim, porque aquele irmão ali, tipo querendo lançar uma fofoca, você vai fazer assim, irmão, para aí um pouquinho, eu vou chamar o irmão e nós vamos resolver nós 3. Aí eu falei, é assim, irmão Valdeir? É assim que resolve. Porque aí você não vai ser contaminado. Eu falei, beleza. E assim eu faço há 25 anos na minha vida. Pensa numa coisa boa. Agora, e se nós adotássemos isso como estilo de vida? Haveria contendas, discórdias, fofocas rolando? Sim ou não? Não. Porque o inimigo, ele vai encontrar um. E esse um vai tentar encontrar outro. E vai encontrar, aí é onde nós estamos dando a alegria para o inimigo nos vencer. Você quer que essa igreja seja destruída? Quantos aqui querem? Diga amém bem forte. Que essa igreja seja destruída. Acabe. Vire apenas uma história.
Se nós quisermos, é só a gente dar espaço para o inimigo semear discórdia no nosso meio. Você está entendendo, irmãos, tanto que isso é sério? Como é que os casais vão se distanciando, a divisão divide para vencer. O inimigo nos divide para nos vencer. O inimigo nos divide para nos vencer. Então nós temos que ter discernimento, nós temos que estar atentos ao que o inimigo quer fazer. O que ele quer fazer? O inimigo deseja que eu e você, diga assim comigo, o inimigo deseja que eu haja como um inimigo. Você está entendendo qual é o plano dele? A Bíblia diz que eu e você temos que ser imitadores de quem? De Cristo. Só que, Dodô, o que o inimigo quer? Que eu e você sejamos como ele é. Por isso que a gente tem vontade, às vezes, de responder na mesma moeda. Falou de mim, eu falo também. Bateu em mim, eu bato também. Me beliscou, eu belisco também. Não é assim? Aí Jesus vem e fala, não é assim. Tipo irmão Valdeir, não é assim. Se ele bater numa face, dá outra. Hã? Ah, não, com sangue pernambucano misturado com mineiro. Às vezes meu lado mineiro até dá vontade de dar a face, mas quando eu olho para o lado pernambucano, Ayla, pensa num sangue quente. É sério, irmãos. Você está entendendo o que eu estou falando para você, amigos? Identifique isso. Identifique as mentiras que ele quer colocar na sua mente, as mentiras que ele quer colocar na sua família, as mentiras que ele quer colocar na igreja. Identifique. Ele já perdeu a guerra, mas ele está tentando conquistar algumas batalhas. Nós já vimos, e eu vou concluir, que as armas que ele planejou não vai prosperar. Não vai. Só que se ele nos contaminar, se ele conseguir que a gente viva irritado uns com os outros, chateado uns com os outros, frustrado uns com os outros, reclamando uns com os outros, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ele ter a alegria de vencer essa batalha. E no que depender de nós como igreja, o inimigo não vai ter alegria de vencer batalha contra nós aqui. Você pode dizer amém por isso? Não vai ter. Não vai ter. Nós queremos viver a estratégia de Deus. E o inimigo quer plantar a estratégia dele. Dentre elas, como eu disse, ele ama a divisão. Aí quando você pega o Salmo 133, fala que bênção e unção caminham junto com unidade. Bênção e unção caminham junto com o que, meu amigo? Unidade. Você entendeu isso? Espera aí, se houver unidade, não é assim que diz o Salmo 133? Que a bênção do Senhor é derramada onde há o quê? É a música, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... O que acontece? A unção desce, a unidade atrai a unção e a bênção. Aí o inimigo, sabendo disso, meu amigo William, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Divisão. Divisão da família, divisão no trabalho, divisão na empresa, divisão na sociedade. Você já viu tanto que a nossa sociedade é dividida? Você já viu tanto que o povo evangélico no geral é dividido? Já viu? Eu trabalho com uma pessoa, ele é de uma outra área lá, mas perto, que é de uma denominação, que eu não vou citar nome, porque ele não representa a totalidade, e se eu citar o nome fica parecendo que é a totalidade que é assim, eu sei que não é, mas ele chega a dizer assim, eu não levo um pastor batista na minha igreja, porque os batistas são leves demais, são assim, ele fala desse jeito aqui. Eu fico olhando aquilo e falo, isso é de uma pobreza espiritual tão grande, isso é de uma ignorância tão grande, sabe, que assim, mas sabe quem que se alegra com isso? O inimigo, o diabo. É assim que o diabo gosta. Ele gosta de ver a gente brigado mesmo. Não, aqui a gente não fala com aquele. Aqui a gente não tem conversa com aquele lá. Sabe quem ganha com isso? O diabo. Só ele. Então hoje, as armas forjadas contra mim e contra você não vão
prosperar. Você pode dizer amém? Não vão prosperar. Mas agora diga comigo, eu preciso viver em obediência. Diga, eu preciso obedecer às estratégias que Deus nos deu. Aí eu leio um último texto e termino. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Eu pedi uma pessoa que está formatando esses esboços, e eu sei que eu estou em débito, que eu até disse que ia passar, mas é porque do jeito que eu anoto, você não vai entender. É porque eu vou anotando, coloco palavra pela metade, você não vai entender. Eu lembro que quando eu estudava para concurso, aí eu fazia os meus rabiscos, né? Aí tinha um rapaz que estudava comigo, Fernando. Aí um dia ele chegou e falou assim, Wellington, cara, deixa eu tirar cópia das suas anotações. Aí eu falei assim, meu amigo, você não vai entender. Porque eu vou criando umas coisas aqui na minha mente, é a organização no meio do caos ali. Mas aí eu olho uma coisa que se conecta tal, e eu tenho a memória fotográfica, eu bato o olho e entendo. Aí ele me olhou assim, tipo, poxa, esse cara é egoísta, ele não quer. Aí quando eu vi isso, eu peguei um calhamaço assim de anotação, naquela época nem computador a gente tinha, era tudo na mão mesmo. Falei, tá aqui meu amigo, pode tirar cópia. Levou. Quando foi no outro dia, ele chegou com aquele monte de papel de novo. Falou, rapaz, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Quando eu olhei, eu entendi uma palavra, aí uma seta para cá e a outra para lá, outra que virava assim, no verso, aí vira o verso, volta para cá. É assim que está o esboço. Então, eu pedi para uma pessoa para organizar para mim todos eles, e eu vou disponibilizar eles para vocês como meio de estudo. Isso aí não é coisa que vem do nada, isso é estudo. E estava falando ontem com o Aziel sobre isso, ontem ou antes de ontem, eu não lembro. A igreja tem um site que está sendo, como se diz? Alimentado, formatado, né? E quando esse site estiver disponível, eu hoje tenho aproximadamente uns 400 esboços de ministração, que são estudos mesmo que eu faço. E eu vou pegar todos eles e vou colocar lá disponível para abençoar quem quiser. Todos eles, está tudo lá. Isso é um legado que fica aí. Cara, usa para pregar no trabalho, usa para pregar em outro lugar, usa para aprender, está lá. Porque isso aqui gasta tempo para fazer. Então eu vou depois compartilhar com você, mas eu vou ler o texto e eu termino. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Eu estou dizendo para você que nós estamos em uma batalha, mas nós temos autoridade. Nós já somos mais do que vencedores. E eu termino com 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Aí vem o verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Só esse texto aqui dá para a gente continuar aqui mais uma hora falando. Mas eu quero só que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. Eu vou pegar só esse exemplo que ele colocou. Eu disse para você que uma das estratégias do diabo é colocar a mentira, a divisão, a discórdia. Aí eu estou chateado com Israel, com Asriel. Poxa vida. Caramba. Ô amigo, eu achei que eu não ia errar mais seu nome. Me desculpa. Aí eu estou falando de perdão. Você está perdoado? Imagina que ele agora fica chateadinho comigo. O pastor, depois de tantos anos, ainda me chama de Asriel. Asriel, Ariel, Adriel. Tudo isso ele já foi chamado. Era igual meu amigo Adeuvaldo, né? Quem conhece Adeuvaldo, ele é chamado de Anderbalde, Astrebaldo, Atebaldo, Aderbade, era tudo isso, irmão. Pensa, se o cara não tiver uma alma curada, meu irmão, ele vai ficar chateado demais, vai ou não vai? Pensa, Mogli, o cara chega e fala, ô Anderbalde, e ô Asterbaldo. Não é? Aí imagina, Aziel fica chateadíssimo comigo, porque o pastor mais uma vez errou meu nome. Aí a Bíblia está dizendo, Aziel, perdoa, cara. O pastor não sabe o que faz. O pastor está velho. O pastor já está
né? Já mais para o final do que para o começo. Não vou perdoar. Aí o inimigo fala, opa, gostei. Isso aí, Aziel, não perdoa. Não perdoa, não perdoa, não perdoa. Porque aí ele vai ter a vitória. Aí Paulo está dizendo assim, perdoem. Paulo está falando só de perdão aqui. Porque a igreja de Corinto, nós sabemos, era extremamente dividida. Briga entre os irmãos era o comum no meio da igreja. Aí Paulo fala assim, perdoa, sabe por quê? Para que Satanás não tenha vantagem contra nós. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Esse texto aqui tinha que estar gravado no para-brisa do carro. Se eu não perdoo, Satanás tem vantagem contra nós. Aí onde ele, perdendo a guerra, ganha a batalha. Você entendeu isso? O que Paulo está falando? Porque nós não ignoramos as suas intenções. Se coloque de pé para a gente orar. Então nessa noite, nós estamos saindo daqui com uma palavra profética, uma herança, como diz o texto. Nenhuma arma forjada há de prosperar. Aí você precisa pedir direção para Deus, para você passar um filtro nos seus relacionamentos, na sua vida, na igreja, e falar assim, opa, isso aí é mentira do diabo. Isso aí é engano do diabo. Isso aí é estratégia do diabo querendo me vencer. Você está entendendo, irmãos? Você entendeu, Líria? Quando eu não perdoo, Satanás tem vantagem sobre mim. Entendeu, Tatiane? Quando nós não perdoamos, Satanás tem vantagem contra nós. Por isso que eu disse, batalha espiritual não se vence com palavra forte, se vence com obediência. Batalha espiritual, e é isso que eu estou procurando ensinar a vocês. Porque se nós, irmãos, levarmos a sério a palavra, o inimigo vai perder muito território. Você está entendendo isso? Ele vai perder muito território. Se nós levarmos a sério a palavra, minha amiga Marta, ele vai perder muito território. Não há arma forjada, não há arma preparada, não há arma que ele traga, nada vai prosperar contra nós. Nada vai prosperar. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Eu quero que